Vocês repetem muito? Eu sou uma pessoa que amo repetir as coisas. Eu me repito muito. Quando eu gosto de alguma coisa, eu repito ela várias vezes. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai no mesmo restaurante e pede exatamente o mesmo prato. E às vezes eu até mudo, mas eu me arrependo depois e volto para pedir a mesma coisa. Eu adoro comer a mesma coisa todo dia. Eu adoro variar em várias coisas, mas algumas eu acho que a repetição cria uma espécie de consistência. Eu adoro repetir os meus filmes favoritos, escutar a mesma música várias vezes. Enfim, repetir as coisas que fazem sentido para mim. Só que a repetição é um processo muito importante também quando a gente está aprendendo alguma coisa. É muito importante quando você quer decorar um poema ou quando você está aprendendo mesmo. Lembra da época do colégio, quando você tinha que decorar aqueles nomes da fotossíntese da aula de biologia? Você tinha que decorar um tanto de coisa e, para isso, você repetia várias vezes. Ou então você anotava o que estava escrito no livro, lia e depois repetia sem ler para ver se aquilo ali internalizava em você e, de alguma maneira, se tornasse algum nutriente que depois você poderia destinar para outras coisas. E para o episódio de hoje, eu vou propor uma repetição. Na verdade, tudo isso aqui foi meio que uma encheção de linguiça para eu pedir uma desculpa, porque essa semana a gente não vai ter um episódio novo. Mas a gente vai repetir um episódio da primeira temporada que tem a ver com o episódio que a gente vai lançar na semana que vem. Porque na semana que vem, a gente vai pensar um pouquinho sobre... Eu não vou dar spoiler. Mas confia em mim. Esse episódio que a gente vai repetir aqui, ele vai ter muita serventia pro próximo episódio que a gente vai lançar. Eu tô falando do terceiro episódio da primeira temporada, que é Maternidades e Não Monogamia. E se você estiver escutando a gente pelo YouTube, é a primeira vez desse episódio aqui. E saiba que você tem uma temporada inteira sobre não monogamia disponível no Spotify. Transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é um dos meus favoritos da temporada. É um episódio onde a gente vai debater maternidades e não monogamia. Desde que eu comecei essa pesquisa, essa pergunta, assim, algumas mulheres vieram falar comigo sobre a dificuldade de ser mãe e não monogâmica. A gente tem alguns áudios durante a temporada de algumas mães que vão estar dizendo sobre isso. E esse assunto me atravessou muito e eu quis investigar mais, ouvir mais, e eu acho que a gente devia realmente debater mais sobre isso. E é pensando nisso que eu quis fazer esse episódio. É um episódio, para mim, muito valioso, que me transformou muito, então até arrepio só de pensar quando eu reescuto. É um episódio que sempre me impacta muito e espero que te ajude e te atravesse também. Quem sabe, mexa um pouquinho aí dentro também. E eu tô muito feliz e antes de começar o episódio, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se pergunte aí, com quantas mães você já se relacionou? Você já pensou em se relacionar com alguém que tem uma cria? Como você acolhe as pessoas que têm crias ao seu redor? Você faz parte de alguma rede de apoio? O seu rolê, uma criança pode ir também? Fica aí o questionamento, Brasil. E bora começar e ouvir esse episódio. Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Transa. Hoje a gente tem um episódio do Gira, a gente vai ter uma mesa muito especial falando sobre maternidades e não monogamia. Hoje a gente tem aqui a Carol, que tá falando de Niterói, Rio de Janeiro. Ela é psicóloga, brincante do maracatu, do coco, aprendiz de fotógrafa e mãe do Caetano, que tem 5 anos. A gente também tem a Malu Tamietti, que é gestora cultural, fala aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem uma filha de 3 anos. A gente tem a Lu Lentes, que é escritora, taróloga, astróloga, produz conteúdo na página Meio da Terra, tem uma filhinha de 5 anos e está falando de Florianópolis, Santa Catarina. Gente, muito obrigada por estar aqui, mas eu queria começar pedindo para vocês me contarem um pouco de como que a não monogamia entrou na vida de vocês, assim, há quanto tempo faz, qual que foi o percurso, sabe? Porque é uma coisa que eu só parei para pensar agora fazendo esse podcast e me interessa saber como é que começa. Gente, eu sou geminiana, então eu vou começar falando geralmente. Por favor. Então,
Eu costumo dizer que eu sou não monogâmica desde que eu nasci, assim, né? Que, tipo, assim, é uma característica da minha pessoa. E antes de eu compreender isso enquanto, né, enquanto uma identidade, enquanto uma forma de me relacionar, enquanto em conceito, vamos dizer assim, os meus relacionamentos eram monogâmicos, mas tinha, tipo, traição e problemas e essas coisas por conta de eu ser uma pessoa não monogâmica, né? E aí eu comecei, quando eu era bem nova, assim, acho que eu tinha uns 19 anos, eu comecei a me relacionar com um boy. E aí a gente tava se relacionando, e aí eu, tipo, a gente começou a conversar e a gente meio que abriu a relação, assim. E aí eu comecei a, tipo, ficar. Daí eu ficava com meninas, principalmente, né? Tipo, porque era meio que sobre isso, assim, pra mim, né? E aí, enfim, daí eu fiquei bastante tempo com ele, e depois disso eu não tive mais nenhuma relação monogâmica, assim, tipo, não fazia mais sentido, assim, nunca mais fez sentido, sabe? Tipo, eu tive, assim, a minha relação com a Mel, que foi também longa, e que eu casei, e a gente tem a nossa filha juntas e tal. Foi uma relação. Ela disse que a gente era monogâmicas, né? Mas eu não acho, porque eu não sou gente. Teve uma exclusividade ali durante um bom tempo, mas pra mim teve muito a ver com o fato de ter tido uma filha, entendeu? Tipo, foi muito sobre isso, assim. Maravilhoso, Lu. Não, e eu achei ótimo, assim, porque pensar exclusividade é muito diferente de pensar monogamia, né? Exato. Não monogamia, ela tem uma desconstrução de muita coisa ali, né? É outro lugar. Nossa, mais lindo. Me conta de você um pouquinho, Carol, ou Malu, quem se sentir confortável. Posso falar, então. O meu companheiro, a gente tá junto há 11 anos, né? E assim que a gente se conheceu, né, trocando, assim, sobre outros relacionamentos, ele já tinha me dito que ele tinha vivido 2 relacionamentos não monogâmicos, né? E na época eu nem sabia o que que era isso, mas assim, meu Deus, como assim? Não quero isso pra mim, não vai rolar comigo, né? E sempre me gerou insegurança também, porque entendia ele como não monogâmico, e que em algum momento isso ia virar uma crise no nosso relacionamento. Mas, enfim, acho que a gente foi amadurecendo a conversa também. E em meados de 2016, eu comecei a ficar com muita vontade de estar com outras pessoas, né? A gente estava desde 2012 juntos. E aí aquela crise, né? Meu Deus, será que eu termino? Será que o que que eu faço aqui, né? Será que eu traio, né? Enfim, com ele nunca tinha rolado, com outros namorados já rolou de eu ficar com outras pessoas enquanto estava namorando, né? Mas também não queria que fosse desse jeito, né? Porque é mó treta, esconde, aí, né, segredos, enfim, dá muito trabalho pra mim, assim, traição, é muito trabalho. Enfim, aí eu pensei assim, cara, não vou terminar com ele, porque o nosso relacionamento é maravilhoso, eu amo muito, né? Não é que eu quero que se encerre aqui para eu poder conhecer outras pessoas, né? Já tenho uma forma de se relacionar que é justamente sobre isso, né? Aham. E aí a gente conversou e abrimos, né? E aí foi bem gostoso, assim, fiquei com várias pessoas, aí eu conheci esse meu amigo, né? Que, enfim, a gente tem uma relação até hoje. E foi a pessoa mais fixa, assim, né? Que eu tive junto, fora o meu marido, meu companheiro, né? Aí fiquei grávida em 2017, no final de 2017. A gente continuou se relacionando com as pessoas com quem a gente estava se relacionando, até que eu me mudei para casa do meu companheiro, né? E aí a gente resolveu fechar para cuidar ali do processo da gravidez, né? Do finalzinho da gravidez e da chegada do Caetano. E aí, Caetano um pouco maior, mais autônomo, né? Ficando na casa das avós, das madrinhas, padrinhos. E aí a gente voltou a conversar sobre reabrir a relação. E aí foi um papo bem tranquilo, assim, né? Acho que viver junto esse processo da maternidade, da parentalidade, fortaleceu muito a gente, assim, né? E acho que me deu mais segurança, acho que para ele também, né? Que acho que as nossas questões antes do Caetano nascer, vivendo na monogamia, giravam um pouco em torno disso, assim, né? Da segurança e tal. É. Mas acho que essa coisa de receber o Caetano foi tão avassalador, e acho que
A gente cuidou tanto desse processo de confiança, assim, um no outro, que pra mim agora tá num outro lugar, assim, sabe? É, mas bonito, né? E acho que é uma coisa que a Lu até lançou a pedra, assim, acho que a gente vai tocar nesse assunto, assim, que tem um lugar ali desse momento da chegada e também como isso vem o antes e o depois e o durante, né? Os cuidados específicos de cada momento, que eu acho que é uma coisa super fundamental de ser pensada. A não monogamia, o lugar ou a estrutura sempre vem do contexto, né? E não deslocada daquilo, assim, não dá para pensar uma coisa para sempre. A gente pensa de acordo com o que a gente está vivendo e o que a gente está sentindo necessidade. Mas antes de tocar nisso, Malu, me conta um pouquinho da sua experiência também. Então, eu, na verdade, estou, como eu posso dizer, num momento bem inicial, né? Nunca vivi nenhum relacionamento não monogâmico, mas, assim, eu tenho visto muito, né, essa discussão, e aí acaba que a gente começa a se questionar, e já tem um tempo, né, que isso acontece na minha vida, porque eu acho que é uma coisa que, é o que você falou, né, não tem como a gente deslocar da realidade. E a gente percebe, vai começar a perceber à medida que as coisas acontecem, principalmente em relacionamentos com filhos, que existe uma necessidade de fazer movimentações diferentes em determinados momentos, né, da relação também, principalmente em relações mais longas, dá para ser uma coisa que é tão fixa, porque você não vai quebrar, vai romper. Eu acho que hoje em dia eu entendo dessa forma, assim, sabe? Total. A não monogamia, ela é muito importante na prática e na experiência, eu defendo muito isso, mas eu acho que ela começa muito nesse lugar também de uma articulação interna de pensamento, seja esse de flexibilizar, de ter uma longevidade nas relações, ou de buscar uma relação que nos contemple mais, né? Que diz um pouco dessa coisa de longevidade também. Porque a gente é muita coisa, então, para ter uma relação também tem que ser uma relação que é flexível a ser muitas coisas, várias vezes, e se recriar e mudar, senão quebra. E me contem uma coisa, assim, se a gente tivesse que pensar esse encontro da não monogamia e a maternidade, que vocês me falariam, assim? Porque aí é de um lugar que eu não falo, né? Não é o lugar de onde eu falo, assim. Por mais que eu vislumbre isso, eu não tenho essa experiência. E eu, às vezes, fico pensando, sabe, assim, o que que muda? Eu vou falar porque, na verdade, eu não sei, né? Na verdade. Mas é muito doido porque eu acho que se você vive uma relação, por exemplo, eu tô separada, né, do pai da minha filha e eu me relaciono com outras pessoas. Eu acho que, na verdade, independente da forma que seja, claro que elas vão falar sobre a não monogamia, mas existe uma coisa que ela é muito importante em qualquer tipo de relação, que é o limite. Então, eu acho que parte desse princípio. E eu acho que a partir do momento da maternidade, né, da chegada do filho, esses limites, eles mudam, não tem como não mudar, porque aí esses limites, eles estão em função do contexto que é uma criança, a criação, a responsabilidade, como vai ser e tal. E uma coisa que eu acho também, só acho importante pontuar, que eu fiquei pensando enquanto a gente estava falando, que eu acho que a não monogamia, ela é um desafio para todo mundo, mas muito mais para os homens, porque para as mulheres, claro que é um desafio também, mas a gente acho que entende isso de uma forma, sei lá, né, só pensar na nossa vida, enquanto a gente mudar, então agora a gente tem direito de fazer coisas que os caras sempre fizeram. A monogamia faz com que você sempre tenha que abrir mão em função de, né, então eu acho que é uma parada que também diz sobre o movimento de liberdade, que não é necessariamente ficar ou não com outras pessoas, mas é poder sair, sabe, é poder ser um indivíduo respeitado. E aí eu acho que com a chegada de uma criança, todo mundo que está envolvido nesse processo tem que abrir um pouco mão dessa liberdade também para entender que tem algo ali que é maior do que isso. Então, acho que os acordos eles são feitos nesse momento, seja lá qual for o modelo de relação. Então, total. E vocês falaram um pouquinho sobre isso também, né, Lu e Carol? Assim, essa coisa de quando estava numa relação não monogâmica, quando chega a criança, existiu um momento, pelo relato de vocês, de um fechamento ali, que acho que diz também dessa coisa de a liberdade e o limite, a gente coloca como uma oposição. E, na verdade, não é bem assim, né? Às vezes, estabelecer um limite para cuidar de alguma coisa faz todo sentido, né? Por que não? Nossa, muita coisa, assim, né? Eu tava pensando nisso. Se eu tivesse a maturidade na época que o meu filho nasceu, que eu tenho hoje, não sei se a gente teria fechado a relação. Enfim, eu pego os meus amigos de forma geral, assim, né? E aí eu continuei me relacionando com os meus amigos, né? Eles continuaram indo na minha casa.
A gente continuou saindo com o meu filho pequenininho, ficando com ele para eu fazer alguma coisa. O que não apareceu naquele momento ali foi sexo e essa relação mais física. Mas assim, o afeto, a confiança, tava ali também. Mas isso eu tô pensando hoje sobre o momento que passou, né? Naquele momento ali eu não consegui, não foi possível pra gente pensar isso. Mas eu acho que se eu tivesse a maturidade de hoje, talvez esse movimento não precisasse ter acontecido. Enfim, não vou ter outro filho, então isso não vai ser colocado à prova. Mas acho que o que ficou ali, tem uma coisa de aproximação e afastamento do pai do meu filho, né, ao mesmo tempo. Aproximação nesse lugar de, caraca, precisamos manter uma criança viva, né, nós dois aqui. E afastamento no sentido de que o encontro ali também fica meio perdido, né? Você fica ali meio voltado para aquilo totalmente. E às vezes rola de dar umas saídas e tal, assim, acho que até a gente contornou isso de uma forma bem legal, né, eu e meu companheiro, mas dá uma perdida, assim, né, acho que a gente tá se achando até hoje, nesse relacionamento, mas se achando e né, isso, se encontrando, que bom. Pra mim foi um pouco isso, assim, caraca, como é que vão ter outras pessoas aqui se tá tão confuso, né, se tá, né, tô perdida e o meu corpo diferente, e leite pra caraca, e dor, desconforto, né, e ele também, como é que vai ser ele? Eu ficava muito sentida, né, de tipo, caralho, fiquei grávida, fiquei 40 semanas grávida, passei um dia inteiro no trabalho de parto, tive laceração, meu peito dói, e ele tá lá, tipo, assim, fiquei ressentida durante esse processo. Hoje é uma zoeira, assim, tipo, quando a gente vai negociar saídas, né? Ah, não, mas você saiu tal dia. Eu falei, mas eu fiquei grávida, eu amamentei, pari. Eu pari. Olha, aí, É a cartada infalível. não existe. Você foi um pai, ok, maravilhoso, presente e tudo mais, mas assim, eu fiquei grávida, eu pari, eu amamentei, então eu tô aqui, ó. Você tá aqui, eu tô aqui, você nunca vai chegar. Sim. Né, mas assim, tinha, né, todos esses desconfortos também comigo, com o meu corpo, e aí como é que vai ser? Ele vai encontrar outra pessoa, e aí, né, uma coisa meio de comparação, acho que foi meio ressentida mesmo, né, tipo, dessa coisa do que eu perco do meu corpo, da minha disponibilidade, né, em comparação ao que os homens, né, perdem. Me sentia perdendo mesmo. E aí, acho que isso também foi algo que orientou a fechada, assim, não queria lidar com mais uma insegurança, sendo que já tá tudo aqui tão mexido. Mas, assim, eu gosto muito de sair. Meu primeiro Vale Night, Caetano tinha 1 mês, assim, fui pro samba com os peitos todo vazando, mas Que delícia, que lindo. foi, né, acho que a gente foi se encontrando na relação, o Caetano foi ficando mais autônomo, né, disso, de passar a noite fora, de ficar com a vovó, de ficar com o Dani mesmo, Dani é o nome do meu companheiro. Foi iniciativa minha também, da gente, pô, vamos abrir novamente, né, porque é isso, começa aí pra sair, e aí começa aquela coisa de, oi, né, os flertes acontecendo, o mundo, as pessoas ali coloridas e tal, e eu também querendo ir pro mundo, assim, nessa energia. Tem sido bem legal, assim, né? Mas acho que uma das coisas que pega pra mim até hoje é um pouco da gestão do tempo, sabe? Gestão do tempo com meu companheiro, com meu outro relacionamento, com os meus amigos, com os meus pais e com o meu filho, né? Assim, e eu trabalho, e eu faço coisa pra caramba, e organizar tudo isso, assim, pra mim é um grande desafio, né? E acho que vem um pouquinho de culpa, assim, de tipo, não tô passando tanto tempo com o Caetano assim, né? E às vezes porque eu quero estar com outras pessoas. Então, acho que isso é o que me pega mais hoje em dia. Eu acho muito interessante, assim, porque eu fico pensando, né, que a gente carrega um registro muito grande, monogâmico, né, no nosso corpo. Então, às vezes, quando a gente precisa ir para um lugar seguro, a gente vai para esse lugar. E outra coisa que foi que Malu falou também sobre o que eu tive esse insight esses dias, assim, que, cara, tipo, a monogamia, ela tá muito conectada ao machismo, ao patriarcado, assim, né? Então, tem uma coisa ali
Porque é isso, eu passei um tempo sem me relacionar com homens cis, principalmente, né, e tal. E aí eu percebo hoje, assim, o quanto é forte, assim, essa questão, né, de, pra eles, assim, acabar sendo mais, às vezes, desafiador, uma desconstrução ali, né, de tipo, porque tem toda essa narrativa, essa estrutura que pra eles é o conforto também, de tipo, não, a pessoa que eu tô aqui é minha, eu faço minhas coisas, mas daí não sei o que. Enfim, né? Várias problematizações. Mas sobre a minha vida em si, tipo assim, eu e a Mel, na verdade, quando a gente começou a se relacionar, foi, eu acho que 2 semanas depois a gente engravidou, Que propositalmente. maravilhoso! A gente ficou, daí a gente passou um ano mais ou menos sem ficar, assim, tipo, e aí a gente pegou e não, vamos ficar juntas. E aí a gente foi morar juntas e 2 semanas depois a gente, vamos ter um filho, vamos agora. Então eu nem tive muito um processo anterior à maternidade junto com ela. Daí, por isso que eu fiquei pensando nessa questão do conforto, estar um pouco na monogamia, em algum lugar, um conforto entre aspas, né? Porque o hormônio, né, a coisa toda vai trazendo um lugar de fragilidade pra gente, assim, né? A gente fica... Cara, eu fiquei completamente louca, assim. Eu surtava com as coisas, eu ficava... não com questão de outras relações, mas com tudo, assim, na vida, assim, sabe? Tipo, pequenas coisas, assim, que me afetavam demais, né? Que me atravessavam muito. E aí eu fico pensando que, tipo assim... Tem uma coisa dessa insegurança, dessa fragilidade ter me levado para uma necessidade de eu não quero que você saia daqui do meu lado e eu não quero estar em outro lugar. E que talvez, né, também que nem a Carol falou, tipo assim, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu ia entender que uma expansão ali de uma rede poderia ter sido mais confortável, né? Porque a gente não precisaria tanto suprir uma outra nesse lugar, né? Mas é isso, tipo, hormonalmente eu fiquei fragilizada e acabou indo para essa referência monogâmica social que a gente tem e que, assim, não julgo, sabe? Eu acho que não é também sobre a gente lutar contra isso. É que nem lutar contra seus próprios ossos, tá ligado? Você não pode, tipo, querer triturar os seus ossos, não vai dar, mas você pode conversar com eles, né? E ir percebendo, olha, pode ser mais confortável assim, na verdade, né? Vamos tentar. Quando eu comecei a sair desse lugar físico mesmo, materno, assim, uma coisa hormonal, cara, é hormonal. Tipo, eu acho que foi depois só dos 3 anos dela, assim, dos 2 pros 3. E aí que eu comecei a expandir a minha visão para outras possibilidades de pessoas, de encontros, de sexualidade, né? Então, pra mim foi uma coisa meio animalesca, assim, sabe? Um processo de exclusividade ali, entende? E que me levou pra esse registro, eu acho que foi isso. Não, total. E bonita, essa imagem do não tem como ser contra seus ossos é uma coisa linda, né? Realmente, e tem uma coisa também que às vezes eu fico pensando, a monogamia ela é o conhecido, a não monogamia ela é o desconhecido. Então, são dois esforços, mas são esforços diferentes de fato. Você está se deslocando em sentidos diferentes, assim. Igual quando a gente pensa em conforto, né? Quando você está com uma dor no corpo, quando você está passando por muitas coisas, você busca o quê? Um conforto. Você busca um lugar que você já conhece, porque o desconhecido às vezes te desampara um pouco. Ei, ioiô! Falou! Participação super especial. Com gripe. A gente tá com gripe? A gente tá com gripe. Ainda bem que é online, então, ioiô. É isso. Que bonitinha. Beijinho. Eu ia falar um negócio que eu perdi um pouco. Era.
Ah, não, que essa coisa do conforto que eu tava falando, antes de vir aqui pro podcast, eu conversei com algumas amigas minhas que têm filhos e pensam e elaboram sobre isso. E uma coisa que uma falou que foi lindo, que ela falou assim: eu acho que ter filho me ajuda a lidar com a não monogamia. Porque depois de ter passado por um parto, por uma gravidez, eu me abri para um não controle, para uma não fixidez, por uma série de transformações que isso me ajuda a pensar outras coisas no mundo, assim, sabe? Eu achei isso muito bonito, porque por mais que tenha esse processo, existe também uma abertura que a gente passa, né? E ela até falou assim, é uma outra pessoa já na minha vida agora, então fica mais fácil pensar a abertura para outras. É lindo, né? E tem uma coisa que todas as mães que eu conversei me falaram, que era sobre a dúvida com o tempo e a dificuldade que elas percebem no social de acolher uma mãe e de acolher uma mãe ou um pai de uma criança. Porque no rolê nunca dá para uma criança ir, nunca dá para levar uma criança ou alguém para ficar com uma criança. Tem sempre uma questão de como a sociedade não abre espaço para acolhimento para o corpo nosso que mudou com a gravidez, sabe? Que tá, às vezes, aí você falou, eu fui no samba com o peito cheio de leite. Quem me acolhe nesse lugar, sabe? Como que eu vou me sentir confortável se vazar um pouco, para eu não ter que me deslocar desse lugar? E, enfim, eu acho que esses dois lugares são lugares que estão inflamados. Eu queria muito ouvir a experiência de vocês, assim, sabe? Como vocês percebem nas relações de vocês esse acolhimento ou não, ou uma possibilidade de construção para esse corpo e para as bagagens que esse corpo traz e para essas crianças que também vão estar desconstruindo esses lugares. Eu acho que essa questão da educação é muito doido, porque eu vejo alguns psiquiatras, psicólogos infantis falando que a gente vive numa sociedade que ela detesta criança. É uma sociedade que, se você ficar no restaurante e ver uma criança chorando, as pessoas acham ruim. E aí é o que a gente faz, assim, mesmo a gente sabendo que não tem problema nenhum, quando é com a gente se sente mal, tipo assim, sabendo que não tem nada a ver, entendeu? Então, eu acho que existe um processo, assim, muito básico mesmo, que é de entender que a gente precisa mudar essa visão de que a gente tem que sempre reprimir, né? Eu acho que é muito doido. Eu fui mãe muito nova, assim, e tendo sido mãe muito nova, eu acho que eu me sinto um pouco mais perto da Yolanda, no sentido de geração mesmo, assim. E que isso me faz pensar muito sobre as coisas que eu gostaria que tivessem sido diferentes na minha criação. E aí, é isso, eu tento pensar sempre como a gente pode acolher mais as crianças. Desde o espaço, assim, eu lembro que quando a Yolanda tinha um ano e pouco, assim, quando ela estava aprendendo a andar, eu morava numa casa que tinha, tipo, vários lances de escada. Todo mundo ficava assim, como que você mora aqui, que não sei o que, que não sei o que. Sabe, gente, aqui é a casa que eu moro. Ela vai se adaptar. Como ela se adaptou? Ela criou um jeito e ela subiu dessa escada, tipo, melhor que todo mundo. Várias pessoas já caíram na escada e ela não cai. Porque aquele ali é o espaço dela, sabe? Assim, então a gente também tem que deixar, eu acho, né, com que as crianças percebam e entendam o espaço, a estrutura e tal. E não reprimir, e, sabe? Que a gente já cria isso desde muito cedo, assim. Por isso que a gente é desconstruir. Talvez se a gente, não sei, né, tipo, fazer as coisas de uma forma mais livre, vai ficar muito mais fácil, sabe? Assim, eu não sei se eu viajei um pouco, mas é porque essa coisa do limite do espaço sempre me questionei muito, assim. Não, eu achei maravilhoso, assim, eu concordo muito. E também a gente partir do pressuposto que a criança constrói coisas, né? Ela tem essa capacidade de construir significados, não sei o que, mais do que a gente, na verdade. Essa coisa de tentar restringir ou de partir do pressuposto que ela não vai saber, é uma, né? Não é sobre isso. Criança é uma pessoa, cara. Tipo, é uma pessoa. Ela tem as ações dela, ela tem toda uma interação com o mundo que é dela. E, claro, quanto menor, né, Sim. mais isso tem uma dependência, né? Mas, assim, muito forte isso também, porque a Júpiter, né, a minha filha, ela é muito sociável, assim, sabe? Então, ela tem muito isso. Então, desde sempre, né, ela
esteve nos espaços, assim, eu, tipo, tem que fazer tal coisa, eu levo ela, tipo, não tô nem aí, entendeu? É parte, né, da minha vida e vou levar ela, sabe? Ou não vou, ou se eu quero ir sozinha, né, também em algum momento e tal, mas, tipo, é sobre isso, sabe? É uma pessoa que tá aqui, que vai... E aí isso faz ela, tipo, ela é muito sociável e, tipo assim, as minhas amigas chamam ela de amiga e ela chama as minhas amigas de amiga, sabe? Isso, amiga, sabe? Ela também, né? Eu. E eu penso muito nisso, assim, que as crianças são uma minoria também, né? No sentido de opressão, cara, tipo, é muito oprimido. Isso que o Malu falou sobre as pessoas não gostarem de criança, cara, é isso, assim. E não é assim, a pessoa não gosta de criança. A sociedade não gosta de criança, cara. Tipo, criança é um problema. E isso é uma coisa que só dificulta a nossa vida, na real. Então, se você tá com essa compreensão de rede, essa compreensão de uma coisa que seja democrática, vamos dizer assim, a democracia ela tem que considerar a situação de cada um. Então, se você é uma pessoa que tem uma criança, você tem outras necessidades, inclusive uma necessidade de também um apoio nesse sentido, né? Então, eu tive muita sorte, assim, porque eu tive muitos contatos com pessoas que compreendiam e queriam isso, e às vezes até das pessoas chegarem e falarem pra mim, olha, Lu, você tá centralizando muito aqui o rolê. Precisa, tipo, liberar um pouco também pra gente poder participar aqui, porque vai facilitar as coisas pra você, pra ela, pra gente, né? E porque eu era, né? Agora já transcende bastante, mas eu era muito assim, apegada com ela, né? E aí eu me arrepiei 15 vezes de você falando assim dessa questão. A criança ali, ela muda totalmente a sua compreensão das relações mesmo, assim, porque é um amor da sua vida que tá ali, sabe? Tipo, e isso. E quantas histórias a gente não ouve de casais héteros, monogâmicos, que o cara começa a ter ciúme da criança e começa a dar um monte de rolo por causa disso, saca? Tipo. Coisa da gente perceber essas violências, né? Acho que é uma coisa que eu falo muito com as minhas amigas, assim, depois que eu fui mãe, que eu percebi que o patriarcado, assim, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Eu sempre percebi isso, né? Mas, assim, acho que tem uma dimensão disso que depois que a gente passa por essa experiência, a coisa fica muito... Não sei, eu me sinto muito mais violentada, assim, sabe? E eu acho que muito também porque eu percebo as violências com meu filho, né? Assim, das pessoas acharem que o corpo dele é público, né? De achar que é um bebelozinho, né? Outro dia, isso faz pouco tempo até que eu briguei com um idoso no ônibus porque ele queria que o Caetano falasse com ele, sabe? E aí começou a dizer que ele era mal educado, sabe? Umas coisas assim, que já aconteceu outras vezes, mas o cara sustentou a discussão e aí eu tive que sustentar também o Caetano ali ouvindo, que foi horrível, assim. Mas assim, eu também carrego o Caetano para tudo quanto é lugar. Eu tive uma criação, meus pais são evangélicos até hoje, sim, né? Eu fui evangélica, fui criada na igreja e saí, né, com 17, 18 anos, já faz muito tempo isso. Mas, assim, eu fui muito restringida, assim, né? De estar nos espaços, de estar com as pessoas, né? E aí isso é uma coisa muito importante pra mim, assim, do Caetano. Vamos pegar trem hoje, vamos no metrô, vamos pra barra, vamos pro samba, vamos pro, né? Vamos ver um show, vamos assistir uma peça, assim, né? Então, ele é muito figurinha dos rolês, assim, sempre tá comigo, né? A gente é isso, quando ele nasceu, a gente morava na Lapa, então ia com ele pro barzinho, né? Nada, enfim, não tinha ninguém, tinha prostituição e consumo de drogas, né? Mas, então dava pra ele estar, né? Assim, nas cervejinhas e tal. E aí ele também era super sociável, né? Pedia comida pra mesa do lado, assim. Depois ele cresceu um pouquinho, ficou mais tímido, mas agora, assim, é isso, criança geminiana, cara. Ele fala com qualquer pessoa sobre qualquer coisa, assim. É impressionante. Às vezes eu tô assim, Caetano, pelo amor de Deus, não interage, porque eu não quero interagir. E ele tá lá, blá, 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 blá.
E por que que o papai não acredita em Jesus, né? Na frente de uma galera evangélica. E eu assim, né? Enfim, né? Ô, Mas meu assim, eu filho. acho também que eu tive sorte de ter uma rede que não foi uma rede que se formou naturalmente, assim. Acho que teve muito trabalho meu, assim, de convocar as pessoas, né? Do meu grupo próximo de amigos, eu fui a primeira a ter filho. Eu fui o pai do meu filho, a gente teve um papel meio ali. Ó, gente, é assim que faz, ó, vem aqui, faz isso, esteja aqui comigo, né? Sempre foi muito difícil para mim pedir ajuda para as pessoas e eu acho que eu precisei passar por cima disso para poder ser uma mãe como eu gostaria de ser, assim, né? De montar minha rede, de não ficar sozinha, né? Porque as pessoas que não têm filhos, elas não sabem o que uma mãe precisa, né? Tem as coisas óbvias, claro, né? Mas tem vários lugares de várias sutilezas, assim, que as pessoas não fazem ideia, né? E você precisa convocar elas. E isso foi muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo só podia ser assim, né? Para eu poder também ter ali uma vida próxima do que eu gosto, assim, né? De poder sair, de poder estar com as outras pessoas, né? De poder estar sem o Caetano, mas junto com o pai dele, né? Porque é isso, ele sai e eu fico com o Caetano, eu saio e fico com o Caetano, mas é pra gente estar junto, né? Como é que a gente faz? E vamos lá, rede, Caetano tem 4 madrinhas e 4 padrinhos, e a gente vamos botar a galera mais próxima para trabalhar. A pessoa que eu me relaciono também, né? Ela é super, super tio, né? Do meu filho, já precisei de alguém para ficar com ele, ele super se disponibilizou, né? Uma pessoa que eu tenho muita confiança, que o Caetano adora. Se for para me relacionar com pessoas assim, de forma mais frequente, assim, eu acho que só pode ser assim, né? Porque justamente para ficar menos solitário, para ficar mais parceria, mais rede mesmo. E o Caetano tem, assim, muitos tios e tias que ele gosta muito, e muitos primos, né? Ele chama os filhos dos nossos amigos mais próximos de primos. E é muito bonitinho. Ai, que ótimo. Fala meu irmão, meu primo. E eu fico feliz, assim, né, de poder proporcionar para ele essa ampliação de família também, que eu acho que tem a ver com toda a discussão da não monogamia também, né? De descentralizar, de pulverizar, né, essa família. Nossa, totalmente. E tem uma coisa muito bonita, assim, que eu acho que a criança, ela não é filho só de alguém, ela é filha de um todo, né? Ela é, tipo assim, é uma criança, ela é filho do espaço todo, da sociedade como um todo, daquele coletivo ali, ou deveria ser, né? Essa coisa, acho que a gente agora que tá puxando isso, porque a sociedade ocidental, principalmente, se distanciou muito desse lugar, assim. Eu acho bonito porque a gente até tem um áudio da Flávia que falou um pouquinho sobre isso. Ela começa o áudio dizendo que ela começou a querer pensar na monogamia para não se reproduzir o ideal de família de onde ela veio. E eu acho que tem um pouco disso, como reconstruir um ideal de família, porque a não monogamia ela está propondo um deslocamento de tudo, do tempo, da responsabilidade, da administração, da educação dessa criança, por exemplo, né? Ou de tudo. Enfim, queria ouvir vocês falando sobre um pouquinho disso, na verdade. Vocês também sentem esse encontro da não monogamia propor também um outro ideal de família? Sim. E eu acho que é bem isso, assim, que é essa questão de a gente até desconstruir mesmo esse sonho patriarcal, mesmo que dentro de uma relação lésbica, né? Tipo assim, mas é uma coisa do papel ali, as duas pessoas e a criança, né? Ou as crianças, e como que. Até como a casa é configurada, entendeu? Tipo, fica tudo muito dentro de né, de um status, assim, e que é uma coisa que, pra mim, sempre foi sufocante, assim, aprisionante, mas que em algum lugar eu também queria, como se eu desejasse isso, mas eu vivia sufocada nisso, assim, né, e aí, tipo, ir crescendo como mãe, né, no decorrer do crescimento da minha filha, foi me fazendo compreender isso de outras formas. E aí tem essa situação que eu contei, né, da minha rede chegar e falar, você está centralizando. E eu perceber como que, na verdade, eu faço isso também eu fazia, né, dentro das minhas relações.
de acabar buscando um tipo de centralização ali e tal, e que é um traço tóxico, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa de, tipo, não, eu sei o que é bom. Ela nasceu de mim, eu acompanhei tudo, então eu que sei, tipo, e é uma coisa de não conseguir confiar nas pessoas, né? Então, mesmo que você more com uma pessoa e o filho, tipo assim, você pode estar fazendo uma reconfiguração familiar quando você tá questionando essa questão da entrega da confiança. Então, por exemplo, desde que a Júpiter nasceu, eu pari e tal, eu gestei, e a Mel tava ali, tava, né, o tempo todo, assim, perfeita, né? E eu lembro de eu pensar muito, assim, sobre, cara, ela é mãe da Júpiter. Então, tem várias coisas que ela vai fazer diferente de mim, tem várias coisas que eu posso até discordar em algum nível, mas ela é tão mãe quanto eu, e eu tenho essa entrega e essa confiança, e eu não vou tentar controlar a forma como ela vai fazer isso. Então, a gente sempre deixou muito claro, assim, ó, a mãe Lu faz isso de tal jeito, a mãe Mel faz isso de tal jeito, e a Júpiter sabe. E aí, depois foram entrando outras pessoas, né? Hoje a Júpiter tá morando junto com a Maria também, que é companheira da Mel atualmente, e também todo mundo não monogâmico e tal, então tem outras pessoas também presentes, né? Também morou comigo quando eu morava com outras pessoas que eu me relacionava e tudo, então as crianças, elas também já vão se construindo com essa outra perspectiva dessa relação que vai diluindo, inclusive, esse conceito de autoridade, sabe? Tipo, e tudo é relação com as pessoas e respeito. Não é alguém a quem eu devo uma obediência, porque esta pessoa é minha mãe, é meu pai, enfim, né? Então, e é a mesma coisa, se eu tô me relacionando com outra pessoa que não é nem mãe da Júpiter, mas está ali cuidando, está ali participando, eu vou confiar, e essa pessoa, ela vai cuidar dessa criança dessa forma. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Nossa, que incrível. Malu, Carol, comentem também, quero muito ouvir vocês. Eu ia falar que essa coisa da chegada da criança faz a gente pensar diferente, porque a gente começa a perceber que para eles tem essa barreira de eu só posso amar você, se eu amar você, eu não vou amar mais ninguém. Então, acho que quando você vê isso refletido na criança, isso, obviamente, independe de relação sexual, e, né? Muito pelo contrário, no caso da criança, é simplesmente pelo afeto, pelo carinho, pelo cuidado, e a criança sabe escolher, ela sabe de quem ela não gosta. É muito doido, porque você foi falando, a gente vai refletindo, assim. Eu sou uma pessoa extremamente encantadora, muito mesmo, assim. Quando a Yolanda nasceu, isso foi um conflito muito grande na minha relação com várias pessoas, assim. Porque eu virei meio bicho e se eu pudesse, eu engolia ela de volta, assim, sabe? E a minha mãe também foi um pouco assim. Porque se ela não fosse assim, não tinha como ser de outra forma. Só ela e ela. Então, eu acho que muito da minha criação ter sido muito centralizada mesmo, assim, que minha mãe era em geral. E hoje é muito louco, porque na minha relação com a minha mãe, a gente também vê essas coisas sendo moldadas, porque hoje em dia não faz mais sentido eu ter a minha mãe enquanto autoridade general na minha vida, porque eu já tenho uma vida que eu não dependo dela mais, né, financeiramente, nem a dependência que fica depois de um tempo das relações, principalmente relação de mãe, pai, filho e tal, é o afeto. Então, se você constrói a sua relação em cima de uma autoridade e de uma obrigação, e você tem que me amar porque eu sou seu pai, não porque você tem que me amar porque a gente construiu o amor junto, eu acho que chega um momento que isso se escancara, assim, né? Porque, tipo, e aí é isso, eu sempre cito minha mãe, porque pra mim ela é o maior exemplo da minha vida, porque apesar dela ter sido essa pessoa muito dura, a gente sempre construiu uma relação de muito carinho, muito afeto. Então, assim, hoje a nossa relação, ela passou por muitos conflitos, mas ela se reestruturou, e hoje eu assim, me sinto muito mais próxima dela, entendendo que a nossa relação, ela não tem obrigação nenhuma, porque ela é minha mãe, sabe? Claro que, né, mãe é sagrado, mas é mais além disso, eu admiro ela como ser humano, como tudo, assim, sabe? Então, na verdade, o fato dela ser minha mãe é só um detalhe, o resto todo eu amo muito ela por tudo que ela é, que ela fez, assim. E aí eu tô falando isso, na verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí, na verdade,
as nossas relações, elas são muito mais sobre o afeto, né? O que é a troca, o que é a construção, do que o que é imposto. Nossa, que lindo. Então, um comentário que é a mesma coisa, né? A mesma coisa do papel num relacionamento, tipo, amoroso sexual. Que é, tipo, não é porque é minha namorada, é porque nós temos um vínculo. Não é porque é minha mãe, é porque nós temos um vínculo. É isso, é isso. Totalmente. E honrar esses vínculos, né? Se dedicar a construir essa coisa também. Fui até pensando um pouquinho dessa pergunta do tempo, né? Que eu acho que é uma pergunta do contemporâneo também. Como ter tempo para as relações. Vem também, às vezes, de uma readministração da energia ali, dos vínculos, e desse lugar de entrega, de confiança, de tipo assim... Você falou isso também, né, Carol? Por exemplo, tem hora que vai estar seu companheiro e o Caetano, tem hora que vai estar você e o Caetano, e tem hora que vai ter que estar vocês dois juntos, e o Caetano vai ter que estar, às vezes, com outra pessoa. Então, existe um processo também de convocar a rede, de redistribuir esse tempo ali, de redistribuir essa coisa, e de construir vínculos que deem conta, né? Essa coisa de uma rede que nos segura de fato, que não é só, você é meu amigo, você é meu pai, você vai me ajudar, não sei. Não, tem a ver com um fortalecimento ali, né? Um tecer mesmo. Mas, Carol, me conte também me compartilhe um pouquinho do que tá passando aí. A Lu estava falando, né, da confiança nas outras pessoas, né, e porque, enfim, você precisa mesmo, né, dessa confiança, precisa construir isso envolve você também ceder para isso aparecer, mas também confiar que a criança vai fazer os vínculos dela, né, eu ficava muito preocupada com isso também, né, de tipo, o Caetano não vai saber lidar, né, com essa coisa de família evangélica, fico super, né, pensando que eu não quero que ele tenha certas referências que eu tive, que foram muito ruins para mim, foi o trabalho de vida inteira desconstruir isso. Mas, assim, ele também tem um jeito dele de lidar com os meus pais, né, assim, confiar nele também, confiar que a gente também, eu e ele, o pai dele, né, a gente também tá criando um espaço que ele também pode estranhar, com os meus pais, inclusive, né? O Caetano volta cada coisa que eu sou obrigada a me posicionar, né? O Caetano me convoca a me posicionar diante dos meus pais. É uma coisa que eu não consegui fazer em anos de análise. Que ótimo. Então, assim, é muito isso, assim, de como que o Caetano, né, essa relação com ele me torna mais corajosa, né, me aproxima dessa pessoa que eu fico assim, Caroline, é essa pessoa que eu quero ser. Aí o Caetano tá lá assim, vai logo, anda logo, minha filha, vambora, né? E é isso, assim, né, de expandir. Eu não sei se é expandir a noção de família, porque eu acho que a noção de família é meio ruim, né? Não sei se é para expandir. Acho que é para dar uma expandida mesmo. De poder ter essas outras referências que não tem a ver com sangue. E é muito bonito ver ele construindo, sabe, as redes dele, como é que ele demonstra afeto com um outro, como é que, a partir da confiança que ele constrói com alguém, eu passo a confiar na pessoa também, de uma forma diferente, assim. Eu posso só comentar um negócio que eu achei muito doido que você fala, que é quando o contrário acontece, né? Quando a gente passa a confiar em alguém pela confiança que o nosso filho tem em alguém. Porque existe também essa ilusão, né, de que a gente sabe o que é melhor, né? E acho que isso também vem muito da centralização. Tipo, eu gerei, eu sei, né? Esse lugar. Claro, que existe um lugar de mãe que eu acho que ele é meio inerente mesmo, acontece e tal. Então, quando essa volta vem, né, que é tipo, às vezes você não confia tanto na pessoa, mas você vê que de repente seu filho se sente extremamente à vontade. E aí isso começa a fazer você mudar a sua percepção também. Isso eu acho um caminho muito da hora, assim, isso aconteceu. Várias pessoas que antes eu não tinha, né, assim, uma boa relação, e que pela relação que tiveram com a Yolanda, eu comecei a falar, porra, essa pessoa tem tanto carinho pela minha filha, trata, sabe? Tipo assim, ela se sente tão bem, por que não também pensar diferente, enfim, olhar diferente para essa relação. É um processo que vai e volta, né? Educação é muito esse lugar. Eu sou arte educadora também, assim, quando eu trabalhava com crianças, assim, ou quando eu estou trabalhando com elas, tem um processo de que a educação, ela nunca vem de algum lugar, né?
ela sempre meio que vem de uma gira mesmo, de um movimento que tá acontecendo ali, que ela começa a entrar de todos os lados, assim, de uma situação da criança, de você. E aí eu acho que é um grande desafio, né? Porque, pelo menos quando eu era criança, eu entendi que a educação vinha de um lugar, como se fosse esse lugar bem vertical do saber, né? Tipo assim, alguém vai te ensinar algo, ou alguma situação da sua vida vai te ensinar algo. E, na verdade, a educação é um processo de construção, né? Que aí você constrói o conhecimento a partir do que você vive, você constrói aquele conhecimento junto, a coisa vai vindo, assim, e de repente você já não sabe nem de onde está vindo. Se vem de você, se vem da pessoa, se vem da situação, se vem... E é bonito que as crianças também são nossas mães e pais, assim, né? É uma loucura. Gente, o útero chega a coçar. Mas eu sempre falo isso, que pra mim a pessoa que mais me ensina, com certeza hoje em dia na minha vida, é a Yolanda. Que mais me questiona a Yolanda, e o Jorge também, né? Assim, eu convivi muito com ele já tava mais velho, porque vai mudando, né? O questionamento, ele vai aprimorando à medida que a criança vai crescendo, né? Sim. E aí é muito doido, tipo assim, teve uma vez que a gente tava indo pro clube, ia ter alguma coisa na escolinha, tipo o dia da mangueira, da piscina e tal. Eu tava separando o biquíni da Yolanda e a roupinha do Jorge, a sunga do Jorge. Aí ele olhou pra mim, ele era mais novo aí, ele, Malu, por que a Yolanda tem que usar biquíni? Eu falei, porque ela é menina. Aí ele pegou e falou assim, mas eu também tenho peito, e o peito dela não é grande. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora como eu vou ter que, tipo, como falar isso, né? Como explicar pra uma criança? E aí é muito doido que você se pega, você se questiona, você fala, porra, e aí, né? Outra vez também a Yolanda falou uma frase, essa eu não quero tatuar. Essa é muito linda. Que ela virou, ela tava tentando fazer alguma coisa, eu acho que a gente às vezes tem mania de tipo, deixa o que eu faço pra você. E aí ela pegou e falou assim, não, mamãe, eu consigo tentar. Eu fiquei assim, caralho. Ai, que lindo. Me marcou muito, que é isso, tipo, não necessariamente ela vai conseguir, mas tentar a gente pode. Né? Isso é o que a gente consegue. Criança consegue isso pra caralho. Total. E tem uma coisa que um professor meu falava, que a arte só precisa de espaço para acontecer, assim. Eu acho que tem processos, ainda mais pensando na arte como um todo, ela só precisa de espaço. O amor precisa de espaço, a educação. Quando você dá um espaço, a coisa brota, né? É a terra dela. Pensando na vida enquanto arte também, né? Enquanto uma obra de arte. Vamos dar espaço, né, para as coisas fluírem, acontecerem, né? E daí você vai ver, tipo, isso, assim, porque eu lembro que tinha um amigo que ele era do candomblé e ele falava, assim, que as crianças têm o direito a viverem a cultura das famílias, né? Tipo, da onde elas vêm, sabe? Então, tipo assim, se você... Ai, não, mas eu não vou impor isso. Não, mas é você, onde lá a criança tá também, né? Esse grupo, né? Essa interação. Mas, então, da mesma forma que a gente possibilita, né, culturalmente espaços para criança, as crianças, que é o que a gente tá falando, que elas ensinam muito nesse lugar de que, tipo, elas estão sempre em arte, né? Elas estão sempre em arte, sempre criando, sempre... Porque elas não sabem de nada. E aí elas sabem de tudo, entendeu? Tipo, e aí se a gente deixa isso acontecer... Eu digo assim, que com a Júpiter, o que eu faço com ela é assim, não deixar morrer, basicamente. E o O resto vem. né? Porque ela sabe de tudo, né? Então, é isso, assim. E é uma coisa que o Ailton Krenak fala também, né? Que a gente não precisa ensinar nada para as crianças, assim. A gente, claro, a gente dá uma estrutura ali, né? Para poder viver nesse mundo, faz essa ponte, assim, né? Porque é complexo até pra gente, né? Mas, assim, ensinar como fazer as coisas e viver e se relacionar, é elas que vão nos ensinar, porque elas são muito mais livres, entendeu? É isso. A gente aprende junto, assim. Ó, gente, bonito demais. Ó, eu vou começar a caminhar um pouquinho pro fim sem querer, porque eu queria ficar conversando muitas coisas, mas eu sei que, enfim, né? Agradeço muito vocês terem dedicado ao tempo da gente construir isso juntas. Queria, pra fechar, assim, pedir 3 coisas que cada uma falasse, assim. Pode ser rapidinho, pode ser o tempo que vocês precisarem. Mas queria saber qual que vocês acham que é o maior desafio da maternidade enquanto com a não monogamia, a maior potência
E o que vocês falariam para as mães que estão escutando ou para as pessoas que estão... Porque é isso, muitas pessoas me perguntam às vezes sobre não monogamia e eu vejo que elas ficam meio assim, me dá uma palavra, tipo assim, me dá um apoio, me dá alguma coisa. E eu acho que esse podcast a gente está tentando coletar, sabe, vivências, experiências e acolhimentos que eu também não tive na época que eu estava começando. E tava assim, nossa, eu precisava de uma palavra, de um coach, mas que falasse do que eu tô vivendo e não que falasse uma frase que cabe num relacionamento monogâmico que pra mim não serve pra nada, sabe? Enfim, aí pra gente fechar nesse processo. Acho que desafio continua sendo tempo, gestão de tempo, mas eu acho que vivendo aí nas égides do capitalismo, isso vai ser um problema para qualquer relação, né? E a maior potência, acho que é a diversidade, profundidade e riqueza dos encontros, de muitas formas diferentes, né? Conselho, não sei, acho difícil. Eu sou psicóloga, eu não costumo dar conselhos, é um lugar muito difícil para mim. Mas acho que eu acho que é procurar uma rede, assim, sabe? Acho que é isso que você falou. Até hoje eu tenho um pouco dessa dificuldade, assim, quando eu vou trocar com alguma amiga, né? Tipo, tô numa bad com o meu outro relacionamento, e as pessoas ficam assim, mas por que você tá se relacionando com outra pessoa? Você já tem um casamento, você já tem... Eu fico, que saco. As pessoas... É muito difícil conversar com muito monogâmicas e muito apegadas à monogamia, né? Porque tem os monogâmicos que são não monogâmicos friendly, né? Que eles estão ali junto, entende? Porque assim, monogâmico. E aí eu acho que é criar rede, sabe? Conversar e levar as coisas pra conversa, porque é isso, a monogamia é o caminho natural. Natural eu tô fazendo aqui entre aspas, né? O lugar que a gente conhece, o familiar. A não monogamia toda tem ali, né, os seus princípios, mas é muita criatividade, né, muita liberdade de construir os seus acordos. E eu acho que em muitos momentos a gente precisa de pares para poder conversar, para criar referências, né? E eu acho que, mesmo que hoje em dia eu tenha uma rede um pouco maior do que eu tinha no início, eu gostaria que essa rede fosse maior, assim, sabe? Principalmente de mulheres mães, né? Porque tudo vem carregado de muito julgamento, muita culpa. E acho que os meus encontros mais recentes com mulheres mães, a gente sempre acaba conversando sobre não monogamia e várias começando também a pensar nesse caminho como uma possibilidade. Então acho que a gente está super precisando mesmo de mais espaços de troca. Eu fiquei pensando, assim, que eu acho que eu vou pautar as 3 respostas na mesma coisa, que eu acho que tem a ver com julgamento. A maior dificuldade para mim é essa relação com o julgamento. É meio bizarro, né? Como uma mãe ser não monogâmica e se relacionar com várias pessoas, como se fosse uma coisa, tipo, sei lá, promíscua, ou que fosse dar mau exemplo, ou que fosse caotizar demais a vida da criança, e a criança vai ficar sem referência de mãe, de pai, de não sei o quê, sabe? E eu tive isso desde o começo a minha filha não tem pai, né? Tipo, sempre foi 2 mães, entendeu? E é uma coisa muito séria isso, porque ela mesma, às vezes, ela fica mal, tipo, com 2 anos ela mal falava, e ela já chegou assim, e o meu pai, sabe? Tipo, porque ela via as outras crianças tendo pai, e aí fica aquela coisa, tipo, como se aquilo fosse, sei lá, tipo, muito na falta, né? O que cria falta na gente é o julgamento, assim. Então, acho que a maior dificuldade é essa. O maior aprendizado, não me lembro qual foi a palavra que você usou, é justamente também a aprender a não julgar, a não se julgar, não julgar os outros, e que é uma coisa que a gente aprende muito com criança e aprende muito dentro da não monogamia também, porque você aprende a amar, né? Você aprende a receber o que a pessoa tem pra te dar. Você não tá julgando, tentando que a pessoa faça outra coisa. Não, mas isso aí foi ruim, mas isso aí é errado, mas isso aí, sabe? Tipo, não, essa pessoa, ela é isso, eu vou contemplar isso, receber o que eu posso, ou não, se eu não quiser também, entendeu? Então, é uma escolha minha, mas a pessoa é aquilo.
A centralização da monogamia, ela leva a gente a querer mudar a pessoa e fazer a pessoa ser uma coisa que a gente brisou, que a gente quer, sabe? E é a mesma coisa a criança, porque você olha pra criança e você não vai moldar aquele ser humano, entendeu? Você vai interagir com ele, né? E pode, claro, vai ensinar coisas, vai receber coisas, mas como todas as relações, né? Não é que a gente não se transforma numa relação, mas a gente tá em relação, é vivo, né? E o conselho, então, seria esse, assim, tipo, uma coisa de não se julgar, sabe? Porque tanto dentro da não monogamia, num sentido assim, sei lá, eu tenho um relacionamento e eu vou ter um date e eu quero que essa pessoa saiba de tudo e eu quero contar e eu quero compartilhar e eu me deu vontade de pedir pra pessoa estar atenta ao celular caso eu me sinta ameaçada de alguma coisa, e aí eu fico tipo, ai não, mas eu não posso pedir isso, porque eu tenho um relacionamento com essa pessoa, como que eu vou... Cara, não se julga, faz o que teu coração pede, tipo, isso é o vínculo, sabe? Não se julga, vai lá e segue, porque isso é transformar. É uma coisa que pode parecer absurdo, porque a gente não tem referência, mas o coração, ele existe, que é a coisa da criança, que a criança sabe, entendeu? Então, e a mesma coisa na maternidade. Ah, mas eu não sei, será? Minha filha tem tantos anos, será que eu vou deixar ela, não sei o quê? Tipo, você sente, sabe? Não se julga, porque o julgamento, ele é a moralidade, ele é o limite, ele é toda essa carga conservadora que é o que a gente quer destruir, né? E tá na gente. Exatamente. Mas vamos conversar com isso, assim, né? Eu amei. E diga, Malu. Então, eu acho que o maior desafio, primeiro, é o entendimento. Que eu acho que eu não sou uma pessoa que consegue executar uma coisa que eu não entenda mesmo, né, como funciona, até eu desenhar na minha cabeça os limites e como vai ser. Então, esse é o primeiro desafio, assim. O que eu acho que é a parte melhor, assim, vamos dizer, é a liberdade, e aí foi uma coisa muito doida também, que a Lu falou, que é a liberdade, ela não é o oposto do limite. O limite e a liberdade, eles precisam andar juntos. Para você ter liberdade, você precisa ter limite. Não existe, tipo, essa ideia de liberdade que é tudo pode. Não. Né? Porque aí você vai estar passando por cima de alguém, né? E de coisas que não é legal, assim. Então, eu acho que é isso. Acho que falo sobre liberdade em todas as relações e reestabelecer os limites, e reorganizar os limites, assim, eu acho que é o mais interessante. E que isso não precisa ferir o outro para depois vir essa conversa, sabe? Assim, acho que às vezes os limites, eles precisam não ser ultrapassados e serem discutidos, entendeu? Porque quando existe essa interferência, né, aí acho que já fica mais difícil. Mas enfim, então eu acho que a liberdade é a melhor coisa. E um conselho, eu acho que um conselho que para mim e para outras pessoas, assim, é conversar, observar, refletir mesmo, assim, para dentro, o que você acha que faz sentido para você na sua situação, quais você acha que são os seus limites, e acho que questionar também é muito importante, sabe? Tipo, tem gente que você vai começar a falar, a primeira coisa, não aceito, não consigo imaginar uma pessoa que sei lá, meu marido ficando com outras pessoas, tá? Então vamos tentar entender por quê, vamos, sabe? Você acha que também esse movimento, ele é importante. E também entender que é um processo que, por mais que a gente lute contra, a gente cresceu nele. Então, é o que a gente aprendeu como certo. Então, não vai ser do dia para a noite, né? Assim, é uma coisa que é uma construção, vez ou outra. Você pode ser uma vida inteira de não monogamia que, em algum determinado momento, pode ser que aconteça alguma situação que você vai se ver repetindo aquele processo. E aí é questionar de novo. Então, acho que é o processo de questionamento, ele tem que ser contínuo, assim, na nossa vida como um todo, né? Mas das nossas relações. E aí? Total. Oi, gente, que lindo. Muito obrigada mesmo. Foi linda a conversa. Obrigada pelo tempo, pela sabedoria toda que vocês compartilharam. E obrigada pela sabedoria também, que acho que eu fecho o episódio falando pra gente conseguir tentar. Acho que isso todo mundo consegue.
aí? Gostou do episódio? Te falei que ia valer a pena? Se você acompanhou a gente até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Também curte esse episódio, porque isso ajuda muito. E se liga que semana que vem a gente tá de volta, aí sim, com um novo episódio e o último da segunda temporada. Bora juntos!